O apóstolo João, em sua primeira carta, vai descrever de uma forma linda que Deus é amor. O apóstolo João, pastor, foi tão categórico de escrever que Deus é amor, que ele escreveu Deus é amor e colocou um ponto final. Ele não colocou uma vírgula, ele não escreveu Deus é amor, mas... Não, ele colocou Deus é amor e ponto. O que nós devemos entender é que Ele é amor, que a sua plenitude é amor. Não importa o que aconteça com o mundo, Ele continua sendo amor. Ele continua com a sua fidelidade porque Ele é o amor. Deus é o amor, Ele é amor e ponto. E quando nós começamos a percorrer, quando eu comecei a percorrer o Brasil, em pequenas cidades, nos interiores do país, nas grandes capitais também, nós começamos a ver que as pessoas perderam a essência do amor de Deus. As pessoas perderam a essência do amor de Deus de tal forma que elas querem começar a limitar esse amor. Elas querem começar a colocar parâmetros para esse amor, mas nós devemos entender o seguinte: que o amor de Deus não tem parâmetros. Ele se estende por todos, tanto que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ainda deu Jesus para aquele ateu que nem sequer acredita nele, para que aquele ateu possa ter uma chance de aceitar Ele como único e suficiente Salvador, e todo o seu passado será apagado. Ele deu ao seu único filho para aquela prostituta que, apesar de se prostituir, ela tem uma chance de ir até Cristo, como o pastor falou, e todo o seu passado será apagado e ela ser salva. Deus é amor. Amados, aqui eu vejo a primeira coisa que Deus não se importa em fazer pela humanidade. Ele não se importa em salvar o perdido. Ele é claro em dizer aqui para nós que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que era perdido. Em outra passagem ele fala que os sãos não precisam de médico, mas os doentes é que precisam. E nós vemos que, como eu disse nesse caso agora, muitas pessoas querem limitar o amor de Deus para quando a questão é salvífica. Muitas pessoas querem limitar o amor de Deus quando a questão é salvação. Mas nós vemos aqui que quando Jesus entra naquela cidade, ele vinha da região de Betsaida, e ele entra naquela cidade, e um publicano chamado Zaqueu ouve falar do milagre de Jesus, ouve falar daquele Jesus maravilhoso, que curava, que libertava, que expulsava demônios. E aquele Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, ele corre até Jesus tentando vê-lo, mas por ele ser de baixa estatura, a multidão impedia dele ver Jesus. E aqui eu quero que você reflita: será que nós estamos sendo multidão impedindo das pessoas enxergarem em Cristo? Porque tem muitas pessoas querendo impedir das pessoas enxergarem a Cristo. Ou seja, nós temos que diminuir das pessoas conseguirem ver Cristo através de nós. Nós temos que diminuir para que as pessoas possam enxergar a Cristo, para que as pessoas possam enxergar o amor de Cristo em nossas vidas. Quem sabe Zaqueu esperava apenas ver Jesus passar de relance, e aquela seria a única vez que ele veria o Cristo. Quem sabe Zaqueu esperava ver ele alguns segundos apenas. Quem sabe Zaqueu, a sua única esperança era enxergá-lo de longe. Mas o que Zaqueu não sabia era que o Cristo, o Mestre, o Filho de Deus, o conhecia pelo nome. E ele viu Zaqueu antes mesmo dele subir naquela figueira. Ele viu Zaqueu antes mesmo dele estar naquela figueira. Antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, Cristo viu ele. E Cristo chegou até ele, surpreendendo, chamando ele pelo nome, e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. O que eu aprendo aqui é que Cristo nos surpreende, amados e amadas. O Senhor nos surpreende, porque Ele, quando nós estamos esperando uma coisa só dele, Ele vem e nos chama pelo nome. E ainda mais Ele fala que quer pousar em nossa casa. O Senhor fala que quer pousar em sua casa hoje.
Ele pede para que você desça da figueira hoje e tenha um relacionamento com Ele maior. Ele fala, Jesus não se importava se Zaqueu era um traidor ou se ele era uma pessoa bem vista. Cristo não se importava se ele era mal visto pela sociedade ou se ele era bem visto. Mas ele disse a mesma coisa: hoje me convém pousar em sua casa. E nós vemos que Zaqueu era tão mal visto pelo povo naquela época, e quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os fariseus diziam: olhe lá, ele não se diz o Cristo, ele não se diz um rabino, ele não se diz um mestre. O que ele está fazendo na casa de um pecador? O que ele está fazendo na casa de um traidor? Só que Cristo não se importava com aquilo que os fariseus falavam. Ele se importava em salvar o perdido. Ele se importava em levar a salvação para o perdido, sem se importar com aquilo que ele era, sem se importar com o passado dele. Amado, Deus não se importa com o nosso passado, Ele se importa com o nosso futuro. Ele se importa com o nosso futuro, tanto que o nosso futuro já está preparado. Ele se importa tanto que o seu futuro já está preparado. E o seu futuro é o céu, o meu futuro é o céu, o nosso futuro é o céu, amado. Aleluia. Ele não se importava com aquilo que os médicos falam, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível, Ele cura ainda hoje. Nós queremos muitas das vezes limitar aquilo que o nosso Deus faz, mas Ele ainda cura. Ele ainda cura, não importa qual é a sua doença, não importa aquilo que os médicos falaram para ti. Ele ainda é o Deus do impossível. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele ainda é o Deus do amor. Ele ainda é amor. Então por isso eu digo para você: não tenha medo de falar que esse Deus cura. Não tenha medo de falar que Ele cura. Não tenha medo de colocar a mão sobre o enfermo e orar e falar que esse Deus é capaz de curar. Porque se for da vontade dEle, se for da vontade dEle, Ele cura. Ele é o Deus do impossível. E Ele vai fazer na sua vida um milagre. Ele vai fazer na sua vida um milagre. Então não limite o poder desse Deus. Não limite o amor desse Deus. Porque Ele é poderoso sim. Ele é poderoso sim. E o mesmo Deus que curava a lepra, Ele é capaz de curar câncer ainda hoje. O mesmo Deus que fez de mulheres estéreis mães, Ele é capaz de curar a esterilidade ainda hoje. Ele é capaz de te dar filhos ainda hoje. Pois quando Ele olhou nos olhos de Jesus, quando Ele o negou pela terceira vez, Cristo não olhava com um olhar de condenação para Ele. Ele olhava com um olhar de amor. Porque se Cristo olhasse com um olhar de condenação, Pedro não se arrependeria. Ele poderia chorar, mas ele não se arrependeria. Mas Cristo olhava com um olhar de amor. Um olhar que nós não podemos descrever, porque o olhar do nosso mestre, o olhar daquele que morreu na cruz por nós. E as pessoas querem julgar, querem se colocar no papel de juízes, querem se colocar no papel de pessoas que possam condenar. Mas quando na verdade aquele que intercede por nós, que está ao lado do Pai, o nosso único mediador, está do lado de Deus falando: Pai, eu morri por ele, Pai. Eu morri por ele, Pai. Este pecado meu sangue perdoou.